normas de distanciamento social. Para a gente entender melhor sobre este assunto, a gente conversa agora via Skype com o secretário de Saúde de Ariquemes, Marcelo Graeff, que é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Renata. É uma honra estar aqui com vocês para tirar as dúvidas aí que se refere ao nosso novo decreto municipal. O decreto, quais são os principais pontos do decreto do município de Ariquemes, secretário? Bom, na verdade, o decreto estadual ele já estabelece de que o uso da máscara e as regras de distanciamento devem ser cumpridos. O que cada município precisa fazer é colocar as regras de cada município. Então, aqui em Ariquemes, nós resolvemos, quando nós passamos para a fase 3 do decreto, nós percebemos que a comunidade relaxou muito, começou a sair muito nas ruas, a frequentar muitas praças, rodinhas de tereré e assim por diante, e sem o uso da máscara. Então resolvemos fazer sanções para que a gente pudesse obrigar um pouco as pessoas a cumprirem com as regras do distanciamento e uso das máscaras. Só que para não ficar preso àquela situação de onerar o bolso da pessoa que já está com dificuldade nesse momento de pandemia, se teve a ideia então de trabalhar com doação de cesta básica. Então o indivíduo que for pego, a pessoa física que for pego sem máscara na rua ou em estabelecimento comercial, ela pagará uma cesta básica para a Secretaria de Ação Social, que vai fazer a distribuição para as pessoas cadastradas no CAD único. As empresas, pessoas jurídicas, elas pagarão, se caso for encontrado profissionais ou clientes dentro do seu estabelecimento comercial sem máscara, pagará 4 cestas básicas lá para a Secretaria de Ação Social, para que a gente... Mas quem vai fazer esse acompanhamento, secretário? Quem é que vai fiscalizar a execução de todas essas regras impostas aí no município de Ariquemes? Oi, desculpa, é que deu uma travada. Você pode repetir? Quem vai fiscalizar a execução dessas regras aí no município? Então, nós criamos uma comissão, são todos os fiscais municipais, o fiscal urbano, vigilância sanitária, o fiscal tributário, o fiscal de trânsito e a polícia militar. Então, criamos uma grande comissão de fiscalização, já começamos ontem e dar-se-á hoje a continuidade dessa fiscalização daqui para frente. Isso inclui, por exemplo, secretário, eu vi ontem que, por exemplo, as academias de ginástica no município de Ariquemes já poderão reabrir desde que respeitem algumas regras, como o agendamento de horários, o quantitativo de alunos. Essas regras também têm que ser executadas conforme o determinado, pois essas empresas também podem ser penalizadas neste tipo de penalidade. Sim. As academias abrirem, elas estão previstas no decreto estadual. Então, o que nós estamos fazendo é regulamentar, colocar algumas regras a mais. Então, como você mesmo disse, né, tem uma quantidade no máximo de 40 pessoas da capacidade daquela academia, tem que ter higienização de todos os aparelhos na troca de cada pessoa, e não só as academias, todo e qualquer estabelecimento comercial que não cumprirem com as determinações do decreto estadual e do decreto municipal pode ser passíveis de sanção. No primeiro momento, as sanções serão elas em cesta básica. Secretário, para definir as regras específicas de Ariquemes, vocês se basearam em que tipo de números relacionados a casos e também a disposição aí de UTIs, leitos de UTIs? Então, para o município, qualquer município de Rondônia, ele estar nas fases do decreto estadual, ele tem lá os parâmetros, que é a quantidade de leitos de UTIs e quantidade de casos nos últimos 7 dias divididos por 100 mil habitantes. Ariquemes tem uma condição que é a grande quantidade de curas. Hoje, nossos curados somos mais de 77%. Apesar de termos 157 casos aí positivos, tu tem mais de 120 casos que já foram curados. Então, isso também é levado em consideração, porque você tem que ter o número de leitos de UTI dos casos doentes, não do caso total. Então, você calcula a sua capacidade instalada de acordo com a capacidade de possível utilização.
Certo, neste caso, a gente apresentou aqui no programa, os nossos noticiários da TV, todo o planejamento do governo e conforme o senhor já até mencionou, ele é dividido em fases. Neste fase, o município de Ariquemes está em qual etapa do planejamento? Na fase 3. Certo, a gente quer torcer aqui pelo município, viu, secretário, que todas as medidas sejam respeitadas aí pela população, porque para que de fato haja uma eficácia, tem que ter um envolvimento da população, não é somente o poder público estar penalizando. Parabéns também pela iniciativa de voltar a essa penalidade a uma questão social. E depois de arrecadar tudo isso, vocês pretendem distribuir como, secretário? A pessoa ela tem 5 dias, né, para fazer a entrega da cesta básica. Nós não vamos cobrar em dinheiro. No nosso decreto existe lá um anexo com quais os produtos que tem que conter na cesta básica. Então ele entrega na ação social. A entrega é imediata, porque existem muitas pessoas carentes no município que não estão conseguindo trabalhar, que perderam seus empregos, enfim. Então, na medida que for chegando, nós temos lá o cadastro único da ação social e é em cima desse cadastro que vai ser distribuído já chegando. Já vai ser distribuído. Não vai ser feito um grande momento de entrega, é cíclico. Da mesma maneira que as pessoas vão pagando as suas multas de forma espontânea e automática, a distribuição será feita do mesmo jeito, porque o importante é o alimento chegar lá na mesa das pessoas. E o mais importante de tudo é que nós possamos entender que nós estamos numa pandemia mundial e que não é só Ariquemes, Porto Velho, só Rondônia, somos todos nós. Nós temos que estar unidos, cada um fazendo a sua parte para que a gente consiga passar por esse momento o mais breve possível e um dia, quiçá, poder voltar a nos abraçar e ter uma vida normal. Então, todos nós temos obrigações diante de tudo isso. Secretário, só mais 2 dúvidas para a gente encerrar. No caso do cidadão que se negar a este pagamento, né, não fizer o pagamento, a doação da cesta básica, e o caso de pessoas, de moradores de rua, como é que vocês pretendem trabalhar as 2 situações? Ok. O não pagamento, a pessoa pode ser inscrita na dívida ativa do município, né? Ela pode, inclusive, depois ser cobrada judicialmente em relação a isso. Toda multa não paga, você vira um devedor da dívida ativa do município, se fosse uma multa estadual do estado, se fosse uma multa federal da União. Então, a regra é a mesma, né? É convertido depois isso em valor. Em relação aos moradores de rua, nós já estamos fazendo um trabalho, já desde o início, hoje já diminuiu bastante a quantidade de moradores de rua. Tivemos já um caso positivo de morador de rua já tratado e curado. E é uma maneira da gente conseguir, que a gente tem feito, junto com o Ministério Público, nós entramos em contato com as famílias e aí sim, obrigando as famílias a tomarem uma posição em relação a isso. A grande maioria esmagadora dos moradores de rua possuem residência, possuem família. É por uma questão ali de cada um daqueles indivíduos é que as famílias acabam ali ou desistindo, ou eles mesmos não querem morar nas suas casas, enfim. Então, em parceria com o Ministério Público, Ação Social, a Secretaria de Ação Social, foi feito esse movimento, foi feita uma triagem também. De tempos em tempos nós fazemos uma busca ativa desses indivíduos, vendo a temperatura deles, fazendo uma triagem, ver onde que eles estão, como eles estão, para que a gente possa controlá-los também. E aquele caso, de repente, de uma família que não tem condições de comprar a máscara em Ariquemes, vocês estão realizando algum tipo de doação? De forma oficial, não. De forma oficial, não. Temos, sim, já algumas empresas, nós temos nas unidades de saúde, para quem não tem, quando vai ser atendido, nós fornecemos. Mas nós precisamos entender que a máscara, ela passa a ser peça do nosso vestuário a partir de agora. Então, ela ainda passa e vai ser uma das peças do vestuário de valor agregado menor. Então, nós temos que achar realmente alternativas para isso. Estamos já conversando com a sociedade civil organizada para que a gente consiga, aí, através de doações de confecções, começar a entregar também máscaras para a população. Também todo mundo sabe que falta esse produto no mercado para ser comprado em grandes quantidades, grandes escalas. Para você ter uma ideia, só a equipe de saúde de Ariquemes utiliza por dia 1.200 máscaras. Então, a equipe de saúde de Ariquemes, só para você ter uma ideia da grandeza de quantidade que a gente precisa ter para que a gente consiga ultrapassar tudo isso. Precisando de espaço para falar com a população de Ariquemes, de todo o estado de Rondônia, estamos aqui, viu, secretário? Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, fiquem com Deus e se saírem de casa, usem máscara. Tá aí o município de Ariquemes, que já tem aí um avanço dentro do planejamento realizado pelo governo do estado, conforme as etapas e conforme o secretário já até explicou a questão, o proporcional de número de pessoas que necessitam de UTI para a quantidade de leitos disponível. Ariquemes já então na fase 3, com alguns comportamentos diferenciados aí do município de Porto Velho, a exemplo das próprias academias de ginástica que já estão reabertas no município e também uma proposta diferenciada de fiscalização, ao invés de aplicar multas em dinheiro para aquele cidadão que estiver descumprindo a legislação, o recolhimento de cestas básicas para a doação. Então a gente vai continuar acompanhando tudo isso de perto através do nosso jornalismo, né? Esse é